O nosso percurso teórico, a gente vai abordar um pouquinho a era do antropoceno, os limites ambientais planetários, as relações de produção e consumo e os desafios de sustentabilidade, inclusive no âmbito do sistema de justiça, a Política Nacional de Resíduos Sólidos como um microsistema de resíduos sólidos, e ao longo desse percurso a gente vai falar um pouquinho do que vem sendo feito pelo Fórum Capixaba de Resíduos Sólidos, lembrando que o eixo temático de resíduos sólidos ele tem suas metas estratégicas, e aí, por conta disso, nós elaboramos um diagnóstico muito importante, tanto em termos de política no âmbito dos municípios, quanto o diagnóstico em relação à situação das associações e cooperativas do nosso Estado. E aí, ao longo da apresentação, a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Bom, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que a gente tem identificado 3 ameaças sistêmicas à manutenção da qualidade da vida. Três ameaças sistêmicas à manutenção da vida na Terra, que são eleitas pelo professor Luiz Marques no livro dele, Colapso Ambiental e Capitalismo, e que ele resume essas ameaças nessas 3 relacionadas a mudanças climáticas, perda de biodiversidade e intoxicação de organismos vivos. Bom, em relação às mudanças climáticas, se num determinado momento da história, e isso não tem tanto tempo assim, havia uma certa celeuma em torno da contribuição antropogênica, ou seja, da contribuição do ser humano para o cenário das mudanças climáticas, hoje isso já se altera, e a prova disso é que os periódicos que foram realizados assim ao longo desse período histórico em torno do tema já diminuem o nível de incerteza sobre as contribuições antropogênicas. Então, vocês podem ver aí no gráfico que essa cor verdinha diz do número de pesquisas que apontam e que evidenciam a contribuição humana para as mudanças climáticas. E esse vermelhinho, aqueles que não estavam convencidos ainda acerca dessas evidências. A partir do 5º relatório do IPCC, então, a gente cessa essa dúvida e essa celeuma em torno dessas contribuições. A perda de biodiversidade fica muito clara a partir do livro da jornalista Elizabeth Kolbert, que chama A Quinta Extinção, que vem no qual ela aponta que nós tivemos, ao longo da história geológica do nosso planeta, algumas extinções de espécies. A grande diferença do que ontem acontecia e do que hoje acontece é que a eliminação dessas espécies se dá num curto período de espaço de tempo. E aí, esse curto período tem ocasionado todo esse cenário de ameaças sistêmicas, tem feito com que nós nos deparemos academicamente com o que a gente chama de era do antropoceno. A era do antropoceno, então, se caracteriza como uma crítica, né? Uma crítica ao período do Holoceno, que é a época que a gente vive, e que atribui ao ser humano a responsabilidade por todas essas alterações e ameaças à manutenção do equilíbrio ecológico e de sustentabilidade da vida. No tocante à intoxicação dos organismos vivos, é importante a gente dizer que essa intoxicação ela não acontece mais pelos veículos tradicionais que a gente estava muito acostumado a lidar, que era a falta de saneamento básico. A falta de saneamento básico ela sempre foi reputada como uma fonte tradicional de poluição. Atualmente, as fontes tradicionais elas cedem espaço ao que a gente chama de
resíduos industriais, ou, na verdade, novas entidades. Que novas entidades são essas? São, na verdade, resultantes de resíduos industriais, dos microplásticos e também dos agrotóxicos. Ou seja, são resíduos químicos que vêm impactando de uma forma bastante acentuada tanto os oceanos, de uma forma bastante contundente, a ponto da gente falar agora, e está em meio a uma discussão mundial, sobre uma convenção dos oceanos, para a proteção dos oceanos, em função da quantidade de plástico que tem sido percebido. E aí, no tocante à nossa política, digamos assim, o nosso tema, ele recai exatamente sobre esse aspecto da intoxicação de organismos vivos, porque aos mecanismos tradicionais de intoxicação somam-se agora outros mecanismos não tradicionais, que são esses resíduos ou novas entidades. Bom, em 2020, nós tivemos aí a superação da biomassa viva da Terra pelas relações de produção e consumo. Então, a gente vive, desde o século XVIII, com a Revolução Industrial, nós temos um momento, nós estamos vivenciando uma relação de produção e consumo que tem ocasionado todas essas ameaças a que fizemos menção. E aí, como que isso se mostra? Como que é essa distribuição no nível planetário? Bom, esse gráfico, ele demonstra aí que os países hoje em desenvolvimento, e a África subsaariana também, nós temos um nível de consumo da ordem de 40% a mais do que os países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, eles consomem mais ou menos 19% dos recursos naturais, e a África subsaariana e os países em desenvolvimento, aproximadamente 40%. Aí a gente podia pensar assim, é claro que esse é um bom indicador se a gente pensar nas questões relacionadas ao alcance de níveis mínimos de sobrevivência desses povos que são marcados por situações de extrema pobreza. Por outro lado, não tem muito o que comemorar. Por quê? Porque o nosso grande dilema, e faltou um slide aí, o nosso grande dilema recai sobre a distribuição desses recursos naturais. Nós ainda temos, segundo um relatório mundial sobre desigualdades de 2022, elaborado pela equipe de Thomas Piketty, ele lançou um relatório em que os 10% mais ricos detêm 78% da riqueza mundial. E a metade da população desfruta 2% dessa riqueza. Então, a gente tem uma sociedade marcada por uma ampla produção e consumo, mas, ao mesmo tempo, esse consumo está nas mãos de pouquíssimas pessoas. Em 2009, nós tivemos um pesquisador do Centro de Estocolmo, Centro de Resiliência de Estocolmo, que cunhou essa expressão limites ambientais planetários. Esses limites, ele, na verdade, foi elaborado pela equipe do Rowan Rockström, e ele propunha o quê? Eles fizeram uma análise sobre todas as variáveis que compõem aquilo que nós denominamos um mundo mais justo e equilibrado. E aí ele considerou empregos, a necessidade de um clima estável, a necessidade de recursos naturais para a satisfação das necessidades humanas, enfim, a importância da água. Então, todos esses fatores que compõem essa esfera, eles foram considerados na identificação desses 9 limites ambientais planetários. E esses 9 limites ambientais planetários, então, eles recaem sobre ciclos biogeoquímicos, uso do solo, acidificação dos oceanos, poluição química, mudança no uso da terra, perda de biodiversidade. E os resíduos sólidos, eles estão enquadrados aonde a gente pode situá-los em relação a esses limites ambientais planetários. Eles estão localizados aqui, nas novas entidades. Então, posteriormente,
o Rowan Rockstrom estabeleceu uma primeira pesquisa, esses 9 limites ambientais planetários, que foram aperfeiçoados depois por um outro pesquisador chamado Will Steffen, que foi responsável, então, por identificar espaços de segurança, zonas de risco crescente, zonas de incerteza. E aí, quanto mais próximo dessa esfera verdinha, que vocês estão reparando, mais o ambiente está seguro. E quanto mais projetado na forma dessas esferas vermelhas, mais o ambiente está sujeito a um risco crescente e uma zona de insegurança. E aí vamos destacar o seguinte, que nós já temos a ultrapassagem de diversos limites ambientais planetários. Mas, para além disso, é importante a gente identificar o seguinte, que não obstante nós já tenhamos ultrapassado 6 desses limites ambientais planetários, não quer dizer que localmente esses limites não tenham sido ultrapassados. Por quê? Porque essa metodologia ela considerou a ambiência planetária, ela não considerou uma metodologia que identificasse as particularidades locais. Então, por isso é que a gente tem, em relação a alguns desses limites ambientais, nós temos uma situação que pode sugerir, por exemplo, a acidificação dos oceanos. Em termos gerais, da análise de todos os oceanos, a gente não estaria numa zona de incerteza ou de alto risco. Por outro lado, em alguns oceanos, nós já ultrapassamos esse limite ambiental planetário. Então, essa figura ela é apenas sugestiva daquilo que, em termos macro, ou seja, no caráter planetário, nós já ultrapassamos. Por quê? Porque é identificado o recaimento sobre muitos ecossistemas no nível mundial. E em 2022, nós tivemos, então, pela pesquisa da Lynn Person, nós tivemos a ultrapassagem dos limites ambientais planetários correspondentes às novas entidades. Isso é bastante preocupante. Bom, o que está por trás disso? Está por trás disso o fato de que a ciência da economia ela nunca incorporou limites a si própria. Então, a economia, na verdade, ela trabalhava com um cenário em que o céu era o limite, desde que você tivesse capacidade financeira de responder às demandas propostas do ponto de vista econômico. E ela se esbarrou e vem se esbarrando, então, em limites que são impostos pela limitação dos recursos naturais. Daí que o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente, então, ele propõe, já ainda depois de um pouco da Rio+20, né, que a gente teve em 2020, o que a gente chama de economia verde. E ele lança um relatório chamado Rumo à Economia Verde, relatório sobre a sustentabilidade, meio ambiente e sustentabilidade, rumo à economia verde, em que ele vai fazer uma proposta de que as economias, primeiro, passem a considerar os limites oriundos dos próprios recursos naturais que nós temos. Surge aí, nesse contexto, o que a gente chama de economia ecológica, né? Ou seja, a economia é o ramo da economia que agora passa a introjetar dentro das suas análises os limites que o meio ambiente em si mesmo estabelece como próprios e que devem ser considerados, porque a capacidade de resiliência dos nossos ambientes, eles têm uma capacidade que demanda tempo para serem, de novo, resgatados a uma situação de equilíbrio. Bom, qual é a consequência, então, da incorporação dessas novas perspectivas econômicas dentro digamos assim, até mesmo dentro do direito ambiental? O que a gente chama de externalidades. As externalidades ambientais nada mais são do que a incorporação de efeitos colaterais desencadeados a partir de uma decisão de produção e consumo.
O professor Daniel Cacheta, ele estabeleceu esse conceito que eu trouxe aí para vocês. Ele é do ramo da economia e ele vem trabalhando atualmente a economia ecológica. Então, trazendo isso agora para o âmbito da nossa análise, que é o da economia tradicional e da economia que agora incorpora essas noções de limitações ambientais, a gente tem a substituição, a gente tem como premissa a importância da substituição da chamada economia linear para a economia circular. E isso a gente vai perceber que vai refletir muito no aspecto tanto dos resíduos sólidos quanto na produção de alimentos. E aí é muito interessante porque, como eu sou coordenadora da parte de resíduos sólidos e da parte do Fórum Estadual de Combate a Impactos de Agrotóxicos e Transgênicos, a gente percebe isso de uma forma muito clara. Por quê? Porque a gente trabalha ou com um composto orgânico, que perfaz mais ou menos, do ponto de vista gravimétrico dos resíduos, perfaz uma ordem de 50% desses resíduos, e 30% a gente vai trabalhar com reciclagem. Então, o que deveria ser destinado para aterro sanitário, e aí, digamos assim, que isso do ponto de vista, sem falar da economia circular, né? Então, falando apenas do ponto de vista da logística reversa, né, e dos mecanismos tradicionais de manejo de resíduos sólidos, a gente teria que 20% seria destinado, então, a aterros sanitários ou outras formas de disposição final ambientalmente adequada. Então, aí a gente tem aí a economia linear, que está acostumada a processo produtivo, gera produção e consumo, o consumo a população consome e simplesmente descarta e vai para o aterro sanitário, sem nenhum tipo de compromisso e na melhor das hipóteses, porque, como regra geral, a gente ainda tem um cenário, tanto mundial quanto nacional, de mais de no nacional, de mais de 1.500 lixões ainda, como sendo representando um grande desafio para o nosso país. E, por outro lado, nós temos a economia circular, que aí sim vai trabalhar o ciclo técnico correspondente à reciclagem, ao tratamento, à reutilização, ao reuso, à economia circular. E aí vale dizer o seguinte, que a economia circular ela ganhou esse nome atualmente, mais modernamente, mas antes ela era tratada de forma muito pontual, quando se lidava, por exemplo, com ecodesign, quando se falava em economia azul ou blue economy, quando se falava, por exemplo, em cradle to cradle, que é exatamente a noção do berço ao berço. Então, isso já era falado, mas teve uma pessoa que contribuiu muito, e a partir dela houve uma disseminação do termo da circularidade, que foi a Ellen MacArthur, que depois criou uma fundação de mesmo nome, que vem produzindo relatórios muito bacanas e muito importantes, que tem orientado, inclusive, várias atuações em termos de economia circular. E esse termo, então, circularidade, ganhou projeção com essa fundação. Bom, além deles, um importante relatório que vem trabalhando a questão da economia circular é esse The Circularity Gap Report. Esse relatório, ele aponta que em 2018 a gente tinha uma circularidade da ordem de 9,1%. E que a gente vem decrescendo em 2020, 8,6%, em 2023, que foi o último relatório consolidado, de 2024 não saiu ainda, ele aponta uma circularidade da ordem de 7,2%. E o que está por trás disso? A gente não está reciclando? Não é isso, é que a gente não consegue trabalhar com a velocidade da nossa relação de produção e consumo e, ao mesmo tempo, a velocidade da circularidade não se dá da mesma forma. Então, a gente tem avançado, mas esse avanço não é na mesma proporção do que a gente continua produzindo e consumindo. Então, isso é um desafio
bastante real. E nesse mesmo relatório, ele então aponta e ele faz uma análise de 4 sistemas. Esses sistemas são os sistemas da agricultura, o sistema de transporte e mobilidade, o sistema de construção civil e o sistema de bens manufaturados e consumíveis. Esses 4 sistemas, então, ele é abordado a partir desse relatório da circularidade e ele vem fazendo análises sobre cada um deles a partir de como a perspectiva da circularidade pode ser aplicada a cada um desses sistemas. E é interessante perceber, então, que ele propõe 4 estratégias. Nesse ponto, vamos falar um pouquinho sobre o que vem a ser essa circularidade a partir dessas 4 estratégias. A primeira estratégia é exatamente trabalhar o design do produto, ou seja, é a ecoconcepção desse produto. Por quê? Porque a gente precisa deixar de lado aquilo que a gente chama de obsolescência programada e reformular isso a partir de um ecodesign que não sofra tantas variações. Porque o que acontece hoje? Como pegava muito mal para a indústria trabalhar a obsolescência programada a partir de um equipamento que não tivesse uma durabilidade mínima, porque isso pegava mal, porque a compreensão do consumidor era de que não presta, dá defeito muito rápido. Qual é a estratégia que hoje a indústria vem usando? O design. Então, você tem um tijolão lá, que cumpre todas as funções que às vezes você precisa, mas você se considera constrangido, porque todo mundo está com aquele iPhone tamanho folha de papel. E aí a gente se sente constrangido a consumir novamente, para você não ficar tão atrasado dentro do seu espaço social. E isso é algo que a gente percebe a todo momento. Né? É a geladeira que muda, é o micro-ondas, e quando não é isso, são as funcionalidades, porque vocês já devem ter percebido que algumas atualizações do nosso telefone não rodam em modelos mais antigos. E, enfim, então a gente se vê o tempo todo dentro desse contexto. A outra estratégia é exatamente quando a gente fala do design, então a gente vai procurar utilizar menos recurso natural. E aí isso chama essa outra estratégia, que é a do uso prolongado do produto. A terceira estratégia é o reuso do produto. O quanto que a gente pode resgatar e pode viabilizar outros usos a partir daquele mesmo produto. E a reciclagem do produto, que vai considerar não só a possibilidade dele ser utilizado na mesma cadeia produtiva, mas a partir daquela decomposição dos seus resíduos, poder ser introduzido aquele produto em outras cadeias produtivas. Bom, todo esse cenário de desafio, que não é exclusivo do Brasil, ele tem um caráter mundial, a gente percebe, e aí eu vi que esse slide ele ficou um pouco descontextualizado, porque, na verdade, ele tem referência exatamente àquela slide que eu mostrei sobre como que é a distribuição da produção e consumo no planeta, e aí isso fica bem evidente aí nessa questão de que só 2% da população mundial consomem as riquezas naturais. O resto está tudo concentrado, os outros 98% concentrado na mão de poucas pessoas, né? Isso tem que trazer uma reflexão. E quando a gente afunila para começar a trabalhar os conceitos de soft law, a gente entra para o âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a gente tem aí desafio 9, 10 e 11, recaindo sobre a redução das desigualdades, sobre cidades e comunidades sustentáveis e sobre o consumo e produção responsável. Então, nós temos 3 objetivos de desenvolvimento sustentável que vão exatamente, digamos assim, vão trabalhar de forma muito
muito próxima com a questão de resíduos sólidos. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente trabalha cidades sustentáveis, a gente vai perceber que é no meio ambiente urbano que a maior parte da produção ela é feita, e a maior parte de produção e do consumo. Bom, feitas essas considerações, vamos começar a trabalhar, então, agora a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, entendendo primeiro o que vem a ser o conceito de resíduos sólidos para a política, que não se restringe somente a questões sólidas propriamente dito. Ela vai envolver também, como vocês podem ver aí, da redação do artigo 3º do inciso 16 da Lei 12.305, que resíduo sólido é um material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos. Ou exijam para isso, esgoto ou corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. O que isso quer dizer, então? Isso quer dizer que, na verdade, resíduo sólido é líquido também e é gás também, mas que não poderá ser destinado, por exemplo, na rede de saneamento básico, de drenagem ou de esgotamento sanitário. Ou não admita, por exemplo, ser lançado da forma como está nos nossos mananciais, sem um prévio tratamento. Tá? Então, falar sobre direito dos resíduos sólidos, e aí nasce um microsistema dos resíduos sólidos a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por que a gente fala de microsistema de resíduos? Porque, na verdade, apesar da nossa política dialogar bastante fortemente com a Lei de Saneamento Básico, e, inclusive, a Lei de Saneamento Básico contemplar entre os seus eixos abastecimento público de água, manejo de resíduos sólidos e limpeza pública, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais, apesar de estar lá elencado, a gente vai ter uma tutela mais especializada a partir da 12.305. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, todas as vezes que esse microsistema conflitar com a Lei de Saneamento Básico, em regra, ele vai ter que ser lido compartilhadamente, mas todas as vezes que houver um conflito, prepondera o microsistema da Lei 12.305. Tá? Bom, falar sobre resíduos sólidos, então, primeiro a gente precisa trazer em resgate o que o ministro Herman Benjamin leciona como sendo a introdução do paradigma da opulência ecológica pela nossa Constituição Federal. Por que ele fala isso, e isso é a mais pura verdade? Porque até então, toda a proteção ambiental ela vinha sendo fragmentada. Ela estava, muito embora ela tenha sido introduzida a partir de uma política importante, que foi a 6938 de 81, apesar dela ter se consolidado ali como uma política pública, o tratamento ambiental ainda era muito fragmentado. Era a política de meio ambiente, era a política, a Lei 4771 de 65, que trabalhava a perspectiva florestal, eram outras políticas, mas a gente não tinha a Constituição Federal como estabelecendo um dever de manutenção e a criação de um direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o 225 ele vem introduzir esse paradigma da opulência ecológica e vem trabalhar, então, a questão ambiental do ponto de vista holístico, do ponto de vista de um sistema que inclui políticas públicas ambientais e que, como políticas públicas ambientais, nós, então, nos deparamos com uma série de princípios, diretrizes, objetivos, instrumentos e sanções quando do não cumprimento dessas políticas ambientais.
Bom, eu fiz um apanhado aí, porque eu vou deixar à disposição de vocês esses slides, dos instrumentos normativos que vão articular de uma forma mais direta a questão dos resíduos sólidos. Então, a gente tem aí a Constituição Federal, porque, do ponto de vista da nossa hard law, é o nosso... tá no topo da pirâmide, digamos assim. E vamos falar muito sobre a questão também da Lei Complementar 140, a Política Nacional de Meio Ambiente, por expressa previsão da política de resíduos sólidos, há a importância de uma articulação bem próxima com a Política Nacional de Meio Ambiente e com os instrumentos dessa política. E aí uma série de outros instrumentos normativos que eu vou passar para a gente também não perder também muito tempo com eles, porque eu quero falar um pouco dos princípios que norteiam a política de resíduos. Por quê? Porque eles vão ter algumas particularidades que a gente precisa estar sensível para conseguir aplicá-los agora nesse microsistema. O primeiro princípio, o princípio da prevenção, que é aquele quando a gente sabe quais são os danos certos, né? Os danos certos, a gente está diante desses danos certos, e aí a gente vai trabalhar o princípio da prevenção na perspectiva da ecoconcepção dos produtos. E é interessante por quê? Porque se antigamente, quando a gente fala da proteção ambiental, da Política Nacional de Meio Ambiente e até mesmo desse sistema de proteção do meio ambiente, a gente está acostumado a relacionar os impactos, os danos, as atividades produtivas. Aqui no microsistema de resíduos, isso vai além. A gente passa a trabalhar, então, os impactos dos produtos e não mais apenas das atividades. Então, a gente está bem acostumado no licenciamento ambiental a pensar, vamos trabalhar a atividade, e aí na atividade vamos estabelecer condicionantes ambientais em função dessas atividades. Mas aqui, diante do fato de que a gente está nessa sociedade de produção e consumo exacerbado, os impactos não podem mais se restringir às atividades. A gente tem que ampliar e os impactos agora passam a ser atribuídos aos produtos em si. Então, a gente vai trabalhar a ecoconcepção, a gente vai trabalhar dentro dessa pegada da ecoconcepção a quantidade de material que a gente disponibiliza na sociedade. E aí tem um exemplo muito interessante sobre esse aspecto. No Japão, não sei se vocês têm conhecimento sobre isso, mas é uma curiosidade que me chamou muita atenção. O Japão não deixa que as garrafas PETs tenham outra cor, senão a cor incolor. Por que isso? Existe uma normativa proibindo. Por quê? Porque o incolor admite a reciclagem. As outras cores são de difícil reciclabilidade. Então, para evitar que esses resíduos sejam dispostos em locais inadequados, ou, na melhor das hipóteses, vão para o aterro sanitário comprometer, ou vão para lá eles usam muito incineração, né? Vão para a eliminação via incineração, que emite gás de efeito estufa até não poder mais e compromete a questão das mudanças climáticas, o Japão proibiu o uso de outros tipos de PETs que não sejam PETs transparentes, incolores. Então, é uma coisa para a gente começar a avaliar, porque aqui a gente não encontra normatividade nenhuma que limite produção de algumas coisas. Né? Bom, o princípio da prevenção também ele vai se espraiar do ponto de vista da gestão, ou seja, da disposição final ambientalmente adequada. E por que essa prevenção tem que ser considerada? De novo, vamos pensar. A gente está aqui falando de que existe uma ordem de prioridade, isso a gente vai ver no próximo slide, que é de, primeiro, não gerar, depois reduzir, reutilizar, reciclar e, por fim, dar a disposição final ambientalmente adequada. Essa gestão, e pela perspectiva da prevenção, a gente não pode
privar a análise das nossas alternativas em relação àquelas que sejam menos impactantes. Então, quando a gente fala de disposição final, não entra num cenário, no caso brasileiro, não entra num cenário de igualdade de importância a incineração em relação ao lixão. Por quê? Porque o aterro sanitário. Porque o aterro sanitário ele representa um menor impacto ambiental do que a incineração vai representar do ponto de vista daquelas ameaças sistêmicas que a gente precisa ter em perspectiva. Então, no aterro, diante do fato de que nós somos um país continental, que não temos tanta precariedade em relação a lugares para disposição final, nós vamos ter uma gradação nessa análise, tá? Bom, o princípio da precaução que está lá previsto foi inserido na Convenção sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, lá da ECO 92. O princípio que eu queria falar um pouco também é o princípio do poluidor-pagador, porque ele vai se relacionar diretamente ao princípio da responsabilidade, que tem uma previsão na nossa Constituição Federal, quando diz que aquele que provocar dano vai ser responsabilizado civil, penal e criminalmente. E aí, em relação ao poluidor-pagador, é importante a gente fazer uma outra relação, que é o seguinte: esse princípio do poluidor-pagador, ele, por expressa previsão do artigo 4º da Política de Meio Ambiente, ele visa, então, impor essa responsabilidade. Essa responsabilidade ela está baseada na teoria do risco integral, de maneira que eles todos serão responsabilizados. E aí o que eu quero falar sobre a responsabilidade é sobre o nexo de causalidade. Porque o nexo de causalidade, do ponto de vista ambiental e da política de resíduos, ele sofre uma certa flexibilização. A gente está muito acostumado a trabalhar o dano com a conduta, ação, omissão e o resultado danoso, a partir de um nexo de causalidade direto. Na política de resíduos, a gente não estabelece esse nexo de causalidade direto. E a prova disso é a responsabilidade pelo ciclo de vida do produto, dos fabricantes, importadores, transportadores, distribuidores e comerciantes. Todos esses vão ser responsáveis na forma do artigo 33 e do 31 da política de resíduos, que vai estabelecer o quê? Uma responsabilidade um pouco mais flexibilizada acerca desse nexo de causalidade. Tanto é que a PET que seja localizada, a gente tem um julgado, um precedente, antes da política de resíduos, que estabelece que a PET localizada lá no mar atribuiu ao fabricante a responsabilidade pela poluição. É claro que hoje, com a estratificação, a aprovação dos acordos setoriais e a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem a responsabilidade compartilhada e sucessiva de todos eles, no limite do que foi estabelecido nas metas de acordo setorial. Mas o fato é que a gente tem que ter em perspectiva que o nexo de causalidade ele já começa a ser mais fluido, não precisando ser direto. Um outro princípio que é importante a gente perceber é o do reconhecimento do resíduo sólido, reutilizável e reciclável, como um bem jurídico de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania, porque ao longo da política esse princípio vai ser demonstrado na importância da inclusão socioprodutiva dos catadores, na questão de que o tratamento do resíduo, e aí vamos buscar lá a política de saneamento básico, que é o próximo, está um pouquinho mais para frente, mas eu vou falar lá. Só para dizer para vocês aqui, reforçar a questão do objetivo e da diretriz da não geração, ou seja, desse princípio da hierarquia dos resíduos, que está previsto como objetivo, como diretriz, mas que, dado o nível de permeabilidade ao longo da lei, ele vai se consagrar como um verdadeiro princípio. Bom,
antes de eu falar, então, sobre a questão do bem, fiquem com esse princípio aí reservado, tá? E vamos falar um pouquinho agora dos 3 regimes de gestão de resíduos sólidos. Existem 3 regimes de gestão dos resíduos sólidos. Aí, como vocês podem ver, a gente vai responder esse regime de acordo com os tipos de resíduos. Essa pergunta será respondida de acordo com a origem e com o tipo. E aí a gente pode falar em 3 tipos de responsabilidade sob a perspectiva desses regimes. A responsabilidade do poder público, a responsabilidade do gerador e a responsabilidade pelo ciclo de vida do produto, mais especificamente da logística reversa. Vamos passar primeiro, então, para o regime da responsabilidade a cargo do poder público municipal. Quem que gera esse resíduo? Quem gera esse resíduo somos nós, todos cidadãos. Todos nós geramos esse resíduo e a nossa responsabilidade vai até que ponto? Até o ponto em que a gente localiza o nosso resíduo sólido para que o poder público municipal possa fazer o recolhimento de acordo com as diretrizes por ele estabelecidas. Quem faz a gestão é o poder público na forma do quê? Do que ele propõe e, claro, observando a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa gestão ela é disciplinada pela Lei de Saneamento Básico. Então, essa forma de responsabilidade, ela vai observar as diretrizes estabelecidas na Lei de Saneamento Básico e ela vai dizer o seguinte, a Lei de Saneamento Básico, que a quem compete essa gestão dos resíduos? Ao ente público municipal ou ao Distrito Federal, principalmente. No caso de aglomerações urbanas, microrregiões ou regiões metropolitanas, a organização e o planejamento fica a cargo das normas estaduais. Por quê? Por força da própria Constituição Federal, salvo engano, artigo 18, parágrafo 3º, não vou dar isso com certeza não, mas que tem uma previsão lá de que diante de aglomerações urbanas, microrregiões ou regiões metropolitanas, haverá, por parte do Estado, a responsabilidade de, a partir de uma lei complementar específica, disciplinar o planejamento de serviços comuns. E aí, nesse caso, o resíduo sólido ele entra, então, observando essas diretrizes no nível estadual. Bom, é interessante perceber que, com a alteração feita pela Lei 14.026 de saneamento básico, que é a lei que atualizou a política de saneamento, que era 11.445 de 2007, já foi alterado, porque antes a própria lei de saneamento fazia referência a lixo doméstico. E agora não, resíduo sólido. E resíduo sólido o quê? Considerado como o quê? Como um bem. E aí essa é a mudança que eu queria falar para vocês. Lembra lá do princípio? Do princípio que considera o valor social, o bem econômico, gerador de renda. Por quê? Porque agora o lixo não é mais considerado lixo. O lixo é um bem móvel. É um bem móvel. E aí isso é interessante, por quê? Porque o Fórum tem trabalhado muito a questão da incorporação no licenciamento ambiental das atividades produtivas de uma condicionante ambiental que, visando minimizar os impactos daquele empreendimento, destina esse bem móvel para as associações e cooperativas de catadores, na minimização dos impactos ambientais de uma determinada atividade. Então, esse tratamento permite o quê? Permite ao poder público que ele minimize, não mais, porque a gente não está mais dispondo do lixo para as associações, a gente está dispondo de um bem móvel que, tendo em vista a axiologia da norma, ou seja, os valores que foram incorporados dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o poder público vai poder considerar isso na minimização dos impactos desses empreendimentos. Tá?
Aqui, então, eu trouxe também o dispositivo que replica a questão dos resíduos, e aí dizer para vocês que não só os resíduos domiciliares serão de atribuição do poder público municipal, mas também os resíduos chamados equiparados a domésticos. Que resíduos são esses? Isabela, eu vejo que o poder público recolhe de lojas e farmácias, não, lojas, alguns estabelecimentos prestadores de serviços também, alguns escritórios. Como que ele pode recolher se isso a gente não está falando do resíduo doméstico, propriamente dito? Porque existem os chamados resíduos equiparados a domésticos. E quem fixa esses resíduos é a legislação municipal. No caso do Espírito Santo, por exemplo, Vitória e Vila Velha fixaram o limite de 200 litros dia. Então, toda vez que a minha loja produzir menos de 200 litros dia de resíduos sólidos, eu vou poder utilizar o serviço do poder público municipal. Mas quando eu produzo mais do que isso, aí a responsabilidade, a gente vai ver, vai para o outro regime, que é o regime do gerador. Então, aqui nós temos o doméstico, o equiparado a doméstico e os resíduos oriundos de serviços de limpeza pública, que são varrição, limpeza de boca de lobo, enfim, tudo aquilo que diz respeito a um serviço que está bem tratado na Lei de Saneamento Básico. Bom, o segundo regime, então, é o regime de responsabilidade do gerador. E aí, ele tem em vista o impacto de algumas atividades mesmo. Que atividades que entram aí? Elas estão lá previstas no artigo 13 da política e vão recair sobre serviços, atividades de transporte público, construção civil, agrosilvopastoris, saneamento básico, desde que não integre aquela parte que recai no dever do poder público, que é drenagem e, nesse caso, vai recair sobre drenagem, abastecimento público de água e esgotamento sanitário, e também temos aí os que não sejam equiparados, ou seja, cuja volumetria ultrapassa os 200 litros dia, ou conforme a legislação municipal dispuser, porque no caso de Brasília, por exemplo, é 160, então o município é livre para dispor, e também mineração e serviços de saúde. Enfim, todas essas atividades. Por que eles foram estabelecidos como de responsabilidade do gerenciador? Porque são atividades que estão sujeitas ao PGRS e vão exigir que haja um responsável técnico pelo manejo dos resíduos sólidos gerados por essas atividades. Então, ele vai estar sujeito a alguém que se comprometa, do ponto de vista técnico e operacional, a dar uma melhor fazer um manejo melhor desses resíduos. Gente, eu vou precisar sair, tá? Para uma reunião agora com a Agência Nacional de Águas. Agradeço novamente a presença das professoras. Depois vou assistir direitinho a aula, muito importante. Muito obrigada a todos. Fica à vontade, doutora Bruna. Bom, em relação aos resíduos da produção, é isso. Os resíduos perigosos, chamados resíduos perigosos, vão exigir também a questão de um manejo adequado. E aí eles estão estabelecidos exatamente no artigo 13, inciso 2, e são aqueles que, pelas suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam um significativo risco à saúde pública. Vanessa, os nossos resíduos de agrotóxicos entram aqui, né? Que são considerados resíduos perigosos, e por isso eles vão exigir um operador técnico responsável que seja pelo manejo desses resíduos. Houve um julgamento muito interessante, há mais ou menos um pouco mais de 10 anos atrás, sobre a questão da importação de pneus inservíveis. E aí eu queria compartilhar o resultado dessa DPF, porque essa DPF 101 ela representou um marco
Primeiro, porque o país, o Brasil, ele é signatário da Convenção da Basileia sobre movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos. E, por essa convenção, a gente tem que, digamos assim, preferenciar não a importação de resíduos que sejam considerados resíduos sólidos e cujo manejo vai exigir uma capacidade técnica muito específica. Os pneus inservíveis, por serem altamente poluidores, porque os pneus eles têm umas características muito interessantes do ponto de vista do impacto. Eles, além de, quando incinerados ou quando entram nas indústrias cimenteiras, eles gerarem muitos gases de efeito poluidor, eles também, quando eles são aterrados, eles têm uma flexibilidade no solo que eles acabam indo para a superfície. Então, você pode aterrar um monte, que vai passar o tempo, eles vão de novo vir à superfície. Então, o impacto poluidor desses resíduos é muito grande. E, nessa ocasião, a ministra Carmen Lúcia deixou isso muito expresso no voto dela. Para quê? Para impedir a importação de pneus inservíveis. Veja bem, a gente não está falando de pneus próprios para o uso, a gente está falando dos pneus, porque, na ocasião, alguns importadores estavam comprando de fora pneus inservíveis para revender para a indústria cimenteira. Então, é interessante isso, a gente está antenado sobre esses resíduos perigosos. Aqui tem uma relação que eu não vou me deter, que são de resíduos perigosos, que aí eu vou remeter vocês, aqui atrás, tá? Vou remeter vocês a essas legislações que eu faço remissão, que são de eletroeletrônicos, que são, por exemplo, quais são os resíduos considerados perigosos. Eles estão previstos lá na Instrução Normativa do IBAMA, número 13 de 2012, que relaciona quais são os resíduos sólidos, e aí estratifica em resíduos não perigosos e perigosos, enfim. Bom, os instrumentos de planejamento, que eu acho que tem uma importância enorme e que eu gostaria também de compartilhar com vocês, é que esses instrumentos, e aí eu faço uma abordagem de que, como todo instrumento de planejamento, ele precisa contar com participação pública na sua formação e controle social. E, em relação ao controle social, ele se dá como? Ora, ele só vai acontecer o controle social se nós tivermos informação a respeito da política. Os dois mecanismos, dois sistemas que trabalham informações em resíduos sólidos são o SINIR e o SINISA, que é o Sistema Nacional de Informação de Resíduos Sólidos, SINIR, e o SINISA, que é o de saneamento básico. Então, há uma importância enorme sobre esses dois sistemas. E aí eu queria abordar também a questão dos requisitos para a elaboração do conteúdo dos planos. Eu não vou me concentrar muito do plano estadual, vez que no nosso estado ele já existe e possivelmente, inclusive, deve passar aí por uma revisão, porque os planos, como quase todos os planos de políticas públicas, são assim. Eles têm um horizonte de 20 anos, mas eles têm que ser de 4 em 4 anos, revisados e atualizados a partir das mudanças próprias da dinâmica social. Mas eu quero falar um pouquinho do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Por quê? Primeiro, porque a política condiciona que o acesso a recursos federais se dá e exige... Doutora Janine, pode sentar aqui do meu lado. Ele exige a elaboração dos planos. Então, os recursos federais, gente, a gente vive uma federação com 27 estados, e aí a gente precisa ter prioridade nos recursos. Os recursos não podem, eles têm que ter uma certa, digamos assim, trabalhar com prioridades. Então, quem vai receber esses recursos? Prioritariamente, quem tem um instrumento de planejamento. Se no município não tiver um instrumento de planejamento, ele não vai ser favorecido com isso. Mas, mais do que isso, a política não só exige como acesso a recursos o plano, como também o prazo para elastecimento de erradicação dos lixões, ele só é estratificado na forma do artigo 54, ou seja, depois eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso.
Mas o fato é que esse prazo maior para recuperar áreas de disposição inadequada de resíduos sólidos, ele só é maior se tivermos duas coisas: o plano e a cobrança pelo manejo de resíduos sólidos. E essa cobrança não é a cobrança, não se confunde com a cobrança de esgotamento sanitário. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque eu queria compartilhar isso que foi diagnosticado lá no diagnóstico que o Fórum de Resíduos aplicou para os municípios. Esses municípios aí não têm plano. Tá? Segundo, porque esses daí estão em fase de elaboração. Então, nós temos ainda um bom desafio em relação ao plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Vila Velha está em elaboração. Um outro aspecto que eu queria abordar é a parte que tangencia minha querida amiga Ana Carolina, mediadora temática da área de educação ambiental, que é educação ambiental em resíduos sólidos. A gente tem como um dos requisitos do plano é ter um conteúdo de educação ambiental. Educação ambiental é, ao mesmo tempo, um objetivo, uma diretriz e um instrumento. E aí vamos lembrar o seguinte, ela não faz expressamente como objetivo, a educação ambiental em resíduos sólidos não está lá como expressamente um objetivo. Mas todas as vezes que a lei aponta para ações voltadas à não geração, redução, reutilização, reciclagem e disposição final, quando a gente fala sobre rotulagem ambiental e informação em resíduos sólidos, quando a gente fala sobre controle social, o que está por trás disso aí, se não os processos normais de educação ambiental? Então, a educação ambiental ela assume um papel preponderante nos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. E os municípios que não têm programas de educação ambiental em resíduos sólidos são esses daí. Tem uma outra... Depois, Nina, eu queria participar você disso, porque a gente tem uma outra resposta que diz respeito a quando o programa de educação ambiental está em consonância com a política municipal de educação ambiental. Por quê? Porque, para além de um programa, a gente precisa ter a nossa política e a política incorporar isso na forma de programas, ações e projetos. Então, é importante que o município tenha isso em perspectiva. Bom, em relação ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos, então, que todas essas atividades, aquelas atividades que eu fiz menção, né, como de responsabilidade do gerador, que eles vão ter essa atribuição, eu destacaria aí alguns pontos importantes. Bom, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele é um importante instrumento de fiscalização da gestão dos resíduos. Então, digamos assim, que a política municipal de gestão integrada de resíduos sólidos está para o poder público, assim como o PGRS está para aquelas atividades que estão sujeitas à responsabilidade do gerador. Então, é um aeroporto que a gente está trabalhando, então o plano de gerenciamento de resíduos sólidos vai ter que contemplar todo esse conteúdo para que os resíduos sólidos de um aeroporto ou de uma empresa de construção civil sejam dispostos adequadamente. Não vou falar muito sobre a questão do manifesto de transporte de resíduos, porque aí eu vou deixar mais por conta de quem vai abordar com um pouquinho mais de profundidade, da professora Luciana e a professora Maria Cláudia. E vou falar um pouquinho também só sobre essa questão do terceiro tipo de regime, que é o regime da logística reversa, que é um regime que vai exigir de todos aqueles que têm a responsabilidade compartilhada, que é quem? Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes.
Esses daí vão ter a responsabilidade por elaborar planos de logística reversa submetidos à autoridade competente, que não pode ser a atividade está sujeita a licenciamento ambiental. Um exemplo de atividade que está sujeita a licenciamento ambiental. Uma indústria farmacêutica está sujeita a licenciamento ambiental e vai estar sujeita à logística reversa. Eu vou até 10h20. E aí, esse plano, então, ele vai ter que ser aprovado pelo licenciamento ambiental e vai culminar com uma licença ambiental. Nesse caso, só que a gente tem hipóteses também cuja atividade não está sujeita a licenciamento ambiental. Supermercados é um exemplo desse. E, no entanto, eles estão sujeitos a plano de logística reversa para algumas tipologias e a PGRS. Quando acontece isso, o que acontece? Aí, nesse caso, a gente diz que o PGRS vai ter que ser revisado de acordo anualmente. A doutrina recomenda que ele seja revisado anualmente, quando a atividade não é sujeita a licença. Quando é sujeita a licença, a revisão vai acontecer de acordo com a licença. Bom, no tocante, então, a essa responsabilidade compartilhada e pelo ciclo de vida do produto, o consumidor ele tem qual responsabilidade, gente? Ele vai ter que observar exatamente a responsabilidade de acordo com o sistema adotado por aquele que está sujeito ao plano de logística reversa, observar se existem pontos de recolhimento, PEVs, próprios. Hoje em dia, a gente já consegue perceber algumas farmácias que têm lá o local para disponibilizar os medicamentos inservíveis. Realmente, porque é uma... Não, é obrigatório, Nina, mas é um obrigatório que a gente, depois as meninas vão tocar sobre isso, que no Espírito Santo são poucos os locais que precisam ter, e nem todos os municípios, o que é um absurdo. Porque a poluição que um manejo de medicamento inservível gera, ela impacta muito a qualidade hídrica, por exemplo. Né? Então, assim... Exatamente, por conta dos acordos setoriais específicos, que no caso de medicamentos estabelece como responsabilidade, me corrija aí, Maria Cláudia e Luciana, se eu estiver errada, 2025, só cidades com mais de 100 mil habitantes. Aí, o que acontece com isso? Gente, no Espírito Santo, nós temos 8 municípios com mais de 100 mil habitantes. Os outros 72, os outros 70, nós não temos essa responsabilidade. Mas a gente tem uma solução muito boa para apresentar para vocês, tá? Daqui do nosso estado e fruto do nosso fórum. Bom, vamos passar para a gente poder terminar a minha parte. Esses resíduos aí são sujeitos à logística reversa, pode ser decorrente da própria lei, os que estão em azul, ou decorrente de outros instrumentos normativos, como é o caso desses em vermelhinho. E aí eu queria chamar a atenção para a importância desse decreto, o 10.936, que, na verdade, veio substituir o 7.404, que antigamente disciplinava e regulamentava a política de resíduos, e que, na verdade, veio estabelecer a obrigatoriedade de todo mundo que está pertencente a um quadro de logística reversa, por exemplo, fabricante, importador, distribuidor, ou seja, todos esses de uma determinada tipologia, eles participando ou não das negociações do acordo setorial, o que vai acontecer com eles? Eles são obrigados a cumprir as metas estabelecidas. Então, é um pouco da sua resposta, Ronaldo. Quando eu trabalho com medicamentos, não quero participar das discussões que aconteceram, eu me sujeito por força desse decreto que veio em 2022 e que obrigou, participando ou não, todo mundo que fizer parte da cadeia produtiva daquela tipologia. Bom, nós podemos identificar alguns deveres a montante e a jusante e deveres principais e acessórios em relação à logística reversa.
Qual é o dever principal? Nós temos deveres principais aí, que recaem sobre a questão da própria estrutura física, né? Gestão física desses resíduos, informacional, que é o dever de informar o consumidor em relação à disposição final desses resíduos, tá? Que tem bastante importância e reflexo também na questão dos agrotóxicos, por exemplo, né? A questão financeira, que é o quê? Você precisa que haja uma sustentabilidade econômico-financeira desses sistemas. Então, ainda que, claro, vai ser da responsabilidade daqueles que têm a responsabilidade compartilhada, a sustentabilidade econômico-financeira, mas ela acaba sendo introjetada no custo do produto para que isso possa ser repassado para o consumidor, porque a indústria não vai fazer isso sem retornar isso dentro do preço do produto. E o dever acessório, que é de quê? De prestar informações aos órgãos técnicos, tá? Então, aqui no 33, a gente tem como que isso o sistema pode se organizar. Ele pode se organizar através do apoio das cooperativas e associações de catadores. Ele pode se organizar disponibilizando pontos de recolhimento de resíduos específicos, os PEVs, e ele pode se organizar através de uma coleta específica desse tipo de resíduo. O dever do consumidor, então, vai esgotar no momento em que ele disponibiliza na conformidade dessas diretrizes estabelecidas. Por último, eu vou passar um pouquinho aqui, que municípios que não têm coleta seletiva, a coleta seletiva é fundamental ainda. Falando de coleta seletiva universalizada e porta a porta, tá? E a disposição final ambientalmente adequada, que eu queria chamar a atenção por conta do marco temporal agora, do dia 2 de agosto de 2024. Que marco temporal é esse? Bom, o 44, ele prevê o seguinte. Deixa eu ver se eu enxergo aqui, porque aí eu não enxergo, não. Ele prevê que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deve ser implantada até 31 de dezembro de 2020. Ele previa esse tempo, exceto para municípios que até essa data tenham elaborado Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos ou Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e que disponham de mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira. Nesse caso, ou seja, tem que reunir essas duas condições até quando? Até 12 meses depois da publicação da norma. E aí, eles teriam o prazo de 2 de agosto de 2024 para municípios com população inferior a 50 mil habitantes, que, de resto, é a maior parte dos nossos municípios. Só que existem duas interpretações que eu quero trazer à reflexão de vocês. Duas interpretações, não. Uma questão que eu quero trazer à reflexão de vocês. Nós assinamos TACs em 2013. Esses TACs previam um prazo mais ou menos de 2 anos, naquela época, para erradicação dos lixões e para recuperação das áreas de disposição inadequada de resíduos sólidos. Eu entendo, e aí, claro, eu acho que isso... Eu dei uma aula na Escola da Magistratura, isso é um objeto assim, a ser refletido mesmo e que eu quero colocar não como um ponto pacífico, mas como uma questão a gente se debruçar. Eu entendo que termos de ajustamento de conduta que viabilizem ou veiculem políticas públicas não estão sujeitos a prazos prescricionais. Entende? Por quê? Porque é uma obrigação de caráter continuado, a política pública continua em vigor e, enquanto ela não for implementada, não é possível dele perder a sua eficácia enquanto título executivo extrajudicial. Daí, se a gente usar o termo, esse prazo aqui ele não existe para nós do Espírito Santo. Se você, então, não, eu não concordo, eu acho que está sujeito a prazo prescricional, acho que pelo menos tinha que ser objeto de assinatura de novo, com um novo gestor, ok, direito seu, você vai defender isso,
Mas aí, nesse caso, o que é preciso acontecer para ele ser favorecido com esse prazo que acaba agora em agosto? Ele precisa ter plano e ele precisa ter instituído lá em julho de 2021, que foi um ano depois da norma, ele precisava ter estabelecido o mecanismo de cobrança pelo manejo de resíduos sólidos. Não é de esgotamento sanitário e não é de abastecimento público de água. Porque o levantamento que nós fizemos é que esses que demonstraram, falaram assim, não, nós temos a cobrança. Quando você vai ver, não é de resíduos sólidos, é de água e esgoto. Então, assim, se o município não tem, ele não tem esse benefício desse prazo. Qual é a consequência disso? Responsabilidade civil e criminal. Civil, por conta do dano ambiental existente, e criminal, em função do artigo 54, que prevê o crime de poluição. Nesse caso, é importante que a gente tenha um laudo técnico que demonstre a poluição, porque o 54 ele prevê expressamente a questão de afetar desfavoravelmente o aspecto estético, a biota, lançar energias ou materiais de forma contrária à legislação. Então, é importante que para cada um desses dispositivos a gente estabeleça. Aí eu trouxe para vocês quais os municípios que ainda têm aterro clandestino, tá? E quais os municípios que não requereram, em relação a essas disposições inadequadas, autorizações de manejo. Por quê? Porque lá no TAC e o IEMA tem uma norma técnica específica que disciplina a recuperação dessas áreas. Você precisa de uma autorização e depois você vai elaborar um plano de recuperação, enfim, para poder recuperar essas áreas que são áreas contaminadas. Aí eu trouxe alguns julgados para dizer do diálogo de fontes em relação à política de resíduo com a política de meio ambiente e a questão da responsabilidade criminal. Coloquei os links dos nossos questionários. Vale dizer que esses questionários eles estão sofrendo pequenas alterações ainda, que eu vou comunicar pelo e-mail do fórum, porque a gente tem percebido algumas inconsistências, tá? E é isso.